começando agora uma série de entrevistas com personalidades e pessoas aqui da nossa região e da cidade de Brejo Santo. Dessa vez, a nossa estreia é com ex-prefeito de Brejo Santo e liderança política aqui da nossa região, Guilherme Landim. Guilherme Landim, bom dia, é um prazer falar com você aqui e seja bem-vindo aqui pela primeira vez aqui no blog do Matheus Silva. Matheus, primeiro dizer que é um grande prazer para mim poder estar aqui estreando com você essa série de entrevistas. Você que é uma pessoa de Brejo Santo, que eu acompanho o trabalho feito no blog, que tem divulgado o nosso município para outras terras, e a gente tem orgulho de ter você aqui como irmão brejo santense fazendo um trabalho tão legal e tão decente. Como tem sido Guilherme Landim, ex-prefeito, a correria, agora com tempo mais para a família, é bom falar também. Como tem sido Guilherme Landim, ex-prefeito de Brejo Santo? Bom, Matheus, eu gostaria de ter até bem mais tempo. Depois que eu saí, que terminou o meu mandato, meu segundo mandato, eu já enveredei nesse trabalho de continuar aí uma caminhada representando a nossa região. Então hoje o meu trabalho é 100% focado em poder ajudar os municípios, em especial aqui do nosso Cariri Oriental, a encaminhar as demandas ao governo do estado, ao governo federal, e tenho trabalhado dioturnamente para manter essa força que a nossa região infelizmente perdeu com a partida do deputado Wellington Landim. Então, assim, tenho realmente mais tempo, graças a Deus, para meus 3 filhos, para minha esposa, para um lazer nos dias que dá certo, mas o trabalho é bem árduo e temos muitas viagens a Fortaleza, muitas viagens a Brasília. Visitamos todos os municípios semanalmente para manter aí o vínculo com todos os amigos que confiam na gente. Guilherme, em relação a esses municípios, Guilherme tem andado em vários municípios aqui da nossa região. Guilherme tem percebido a situação atual dos prefeitos, o que os prefeitos estão enfrentando aqui nessa região. Guilherme tem percebido nesse momento atual aqui. Infelizmente, Matheus, nós temos vivido um período de extrema dificuldade. Eu fui prefeito 8 anos, passei por algumas crises, como aquela crise de 2009, que foi uma crise econômica mundial, e momentos de dificuldade, mas nunca algo nem parecido com o que a gente vem vivendo no nosso país de 2016 para cá, e que vem só se agravando. É crise política, crise econômica, crise moral, e infelizmente isso tem refletido diretamente nos municípios, que são os entes mais frágeis e mais pobres da federação. E esses prefeitos têm tido uma dificuldade tremenda. Você faz uma pesquisa, mais de 80% a 90% dos prefeitos não estão conseguindo sequer manter as folhas de pagamento em dias. E muito menos investir, que é fazer obra com dinheiro próprio, com recurso do município. Então, é um momento onde a população precisa ter uma certa paciência com esses gestores, porque eu não tenho dúvida, digo pela nossa região, mas de uma maneira geral, eu acredito ainda nas pessoas boas. Então eu tenho certeza que há, da grande maioria deles, uma boa vontade imensa, uma vontade de deixar, porque qual é o político que não quer deixar o seu nome na história, como um bom gestor, o seu legado? Mas infelizmente tem sido muito difícil a condição econômica para esses municípios nesses últimos anos. E a expectativa para 2018, Guilherme? Eu tenho uma expectativa de que só nós, só a população pode resolver essa crise que nós estamos vivendo. Nada melhor do que um ano de eleição para a gente fazer um juízo de valor, para a gente analisar as opções que estão sendo colocadas para todos nós, porque infelizmente não vejo por parte do governo federal um interesse de resolver o problema daqueles que mais precisam. Acho que reformas são importantes, mas desde que essas reformas não tirem o direito, principalmente daqueles que mais precisam, daqueles que estão mais fragilizados hoje. E não vejo por parte do governo federal uma vontade de fazer isso. Então, infelizmente, acho que o ano de 2018 ainda é um ano de muita dificuldade, de um futuro ainda sombrio. Guilherme, em relação a essas dificuldades e essas crises,
Guilherme foi prefeito de Brejo Santo 8 anos. Guilherme, como o Guilherme conseguiu driblar essas crises e essas dificuldades, e qual o conselho que o Guilherme dá para os prefeitos aqui, os prefeitos em geral do nosso país, a driblar essas dificuldades que estão passando agora? Primeira coisa que esses gestores têm que ter é trabalhar com a verdade. Encontrar um canal de comunicação com a população e explicar tudo o que está acontecendo no seu município. Mostrar quais são os recursos que entram no município, qual é o tamanho da folha de pagamento, qual é o tamanho do investimento que você está fazendo, o que você gasta com os fornecedores, para que aí a população entenda que é igual na casa da gente. Você não pode ganhar R$1.000 e gastar 1.500. Senão você vai ficar devendo e vai chegar um dia que você não consegue mais comprar nada. Vai cortar sua luz, vai cortar sua água, ou vai ter que tirar os filhos da escola. Enfim, e é a mesma coisa na administração pública. O dinheiro que chega, o município já sabe com pequenas variações mês a mês. Então ele tem que fazer um planejamento, foi isso que nós sempre fizemos. E quando tivemos que baixar o gasto com o pessoal, fazer reduções, nós fizemos, e isso os prefeitos têm que ter muito claro, porque não dá mais para trabalhar com a política do empreguismo, porque não resolve o problema e você agrava mais ainda a situação do município, e aí você acha que está ajudando alguém, mas você está tirando o dinheiro daquilo que é mais importante, que é a educação, que é a saúde de qualidade, que é um investimento em saneamento básico, enfim, todas as áreas que são necessárias. Então, o conselho é esse, planejamento e abrir um canal de diálogo e falar a verdade para a população. Com certeza. Guilherme, como você vê hoje Brejo Santo, o atual momento de Brejo Santo? Guilherme foi prefeito 8 anos e hoje a prefeita é a tia dele, doutora Tereza Landim, que tem feito um excelente trabalho na frente do município. Como você vê o atual momento aqui de Brejo Santo? Recentemente, Guilherme anunciou 8 milhões de reais a segunda etapa da fábrica. Isso é geração de emprego também, emprego e renda, e consequentemente a economia do município, injetar dinheiro na economia do município. Como você vê o atual momento de Brejo Santo? Bom, eu vejo com muita tranquilidade, para colocar para a população que nos acompanha, que Brejo Santo não é diferente de todos os outros municípios do país. A dificuldade está instalada. A gestão da prefeita Tereza é uma gestão extremamente responsável, bondosa, bem planejada, mas que passa por muitas dificuldades. Brejo Santo passou por alguns momentos onde existia dinheiro externo sendo investido em Brejo Santo, seja do governo federal, seja do governo do estado, e principalmente de geração de impostos que foram arrecadados mediante o ISS, que era pago das empresas que faziam aqui transposição do Rio São Francisco, que faziam Transnordestina, que faziam o Cinturão das Águas, e era um aporte de recursos que chegava em Brejo Santo, que servia para que eu, quando fui prefeito e passei esses 3 anos recebendo esses recursos extras, aí você via Brejo Santo fazendo pavimentação com recurso próprio, fazendo dezenas e dezenas de quilômetros de rede de água, de rede de esgoto em Brejo Santo, ampliação e reforma da estação de tratamento, aterro sanitário, que é um dos únicos licenciados no estado do Ceará, quadras poliesportivas, estradas na zona rural, enfim, uma série de obras, melhoria dos serviços, como nós temos aqui a educação, a saúde, a ação social, o esporte, que sempre se destacou muito, a agricultura, e de repente esses recursos acabaram. Então eu vejo na administração atual de Brejo Santo uma condição de se desdobrar diante das dificuldades muito maior do que o que a gente vê na grande maioria dos municípios, porque mesmo com a redução dos recursos, a gente vê a prefeita conseguindo pagar os salários dos funcionários em dia, manter os fornecedores em dia, não deixou cair a qualidade da educação, ampliou os serviços de saúde, manteve os serviços da ação social. O esporte a gente vê aí continuando com toda a sua gama de serviços. União Brejo Santo na segunda divisão. O União Brejo Santo na segunda divisão conseguiu subir com apoio da prefeitura, com apoio de empresários da nossa região. Enfim, tudo isso é fruto de quê?
de um bom planejamento, mas também de verdade. Infelizmente, as pessoas sabem que a Prefeitura de Brejo Santo não tem mais condição de empregar, porque não pode mais gastar, e que também não tem mais o poder de investimento em obras próprias, como tinha antigamente. E como se não bastasse todas essas dificuldades, Matheus, eu não posso deixar de colocar isso com clareza, nós perdemos a maior referência que nós sempre tivemos nos últimos 25 anos, que era um monstro para carregar recursos para o nosso município, que era o deputado Wellington Landim. Então, tudo isso contribuiu para a gente hoje, sem uma representação a nível estadual, ter mais dificuldade ainda. Pegando esse gancho, né, todo mundo sabe, 2015, a partida do inesquecível deputado Wellington Landim, que representava toda essa região e muito bem. Como tem sido, Guilherme, lidar com essa ausência? Foi um baque muito grande. Como tem sido agora lidar com essa ausência? Matheus, é sempre um martírio diário. Eu falo aqui para todos que já tiveram a infelicidade de perder um ente querido e sabem o quanto é difícil. Então, todo dia a gente relembra isso com muito pesar. A nossa família nunca mais foi a mesma, nem nunca será, porque se papai era, e eu sei que era, essa referência para toda a nossa região, vocês imaginem só para a nossa família. Então é bem difícil a gente conseguir lidar com isso, mas eu, de uma certa forma, transformei um pouco dessa dor e dessa falta em vontade de trabalhar. Então a gente quis sempre honrar esse legado dele, o seu nome, tudo que ele fez, e é para isso que a gente vem trabalhando ao longo de todos esses dias que já se passaram depois de sua partida, para que todos nós juntos possamos chegar pelo menos perto de toda aquela força que ele tinha e que deixa uma saudade imensa. Guilherme, passamos, eu acho que por um dos momentos mais difíceis na política do nosso país. As pessoas cada vez mais desacreditadas nos políticos. E como você tem visto esse momento? O que fazer para as pessoas acreditarem no futuro melhor, acreditarem que vai dar certo? O que fazer nesse momento? A única coisa que nós podemos fazer como eu falei no começo, é fazer um juízo de valor, botar a mão na consciência e pensar na hora de votar. Nós sabemos tudo o que acontecia, as práticas antigas que a gente não pode mais aceitar no nosso país, e o voto, gente, é o único instrumento que nós temos para mudar o nosso país. Quem se reclama dentro de casa da corrupção, dos desmandos do país ou de qualquer coisa que dependa do poder público, tem que hoje colocar a mão na consciência e dizer: primeiro eu vou começar na minha casa. Aquelas pequenas corrupções diárias eu não vou mais querer. Aquela pessoa que chega no tempo da eleição e diz assim: vota no meu candidato que eu te dou isso. Não faça mais isso. Veja aquela pessoa que está querendo trazer alguma coisa para você. E essa análise precisa ser feita em todos os municípios, precisa ser feita dentro da casa da gente, porque eu não posso deixar de colocar isso aqui. Eu acho que quando a gente entra na política, a gente tem que pensar no bem comum. É muito bom você, quando tem uma posição política, poder fazer um bem pessoal. E isso é prazeroso para a gente. Mas o bem comum fica muito mais importante. Então, tem uma crítica que eu sempre faço e é preciso colocar aqui, em Brejo Santo, de uma maneira muito especial. Nós sabemos que, quando chega o tempo da eleição, muitas pessoas que são engajadas em política saem pedindo voto e fazendo campanha para diversos candidatos. E infelizmente, Matheus, eu tenho que colocar aqui que Brejo Santo, ao longo dos meus 8 anos de mandato e ao longo desse mais um ano e quase um mês de mandato da prefeita Tereza, nunca teve ajuda de nenhum deputado que não seja através da gente. E às vezes, época de eleição, vem e leva voto. Leva voto. Nós temos aqui candidatos em Brejo Santo que tiram 2.500, 3.000, 4.000 votos, levam esses votos, nunca mais voltam na nossa cidade
e sequer colocam suas emendas para fazer valer o voto da população. Então, cobre isso também. Aquele candidato que você votou precisa investir em Brejo Santo. Já são mais de 9 anos que não tem uma obra a não ser trazida por a gente aqui em Brejo Santo. Então, precisamos de ajuda, né? Precisamos de ajuda. Todos nós temos que nos unir em prol de Brejo Santo. Chega de pensar só no pessoal, só no benefício próprio. Venha se juntar a gente em prol desse bem maior que é o povo de Brejo Santo. E eu digo Brejo Santo porque nós estamos fazendo a entrevista no blog do Matheus, que tem a sede aqui em Brejo Santo. Mas isso se estende para toda a nossa região, para todo o Ceará e para o Brasil. Com certeza. Brasil. Guilherme, como você vê hoje a conjuntura política do Brasil? Com todos esses escândalos, como você vê hoje? Com uma tristeza imensa. É triste, e eu digo a você que por muitos momentos a gente tem até receio de continuar na política, porque é uma classe que ficou totalmente desacreditada diante de todos os escândalos que a gente tem visto, todos os desmandos. Mas eu acho que quando os bons se calam ou se escondem, os maus tomam conta. Então a gente precisa se engajar, a juventude precisa se engajar mais na política, e o que a gente tem visto no Brasil é um certo desmando. As instituições não estão mais cumprindo a independência que era para ser cumprida. Você é estudante de direito e sabe disso. Por muitas vezes o judiciário tem extrapolado o seu poder, tem entrado no poder do legislativo, do executivo. A gente precisa acabar com isso, cada um na sua, mas também os políticos têm culpa. Por quê? Porque não fizeram a sua parte como era para ser feita. Por isso que o judiciário veio e tomou conta. Mas tem algumas coisas que a gente precisa expurgar da política brasileira, e só fazemos isso se houver um engajamento da juventude, das pessoas de bem, para pensar naquilo que é melhor para o nosso país. Agora, conjuntura política estadual, Guilherme. Como você vê esse ano de eleição aqui no Ceará? Bom, eu vejo uma eleição que está se encaminhando para uma candidatura à reeleição do governador Camilo, que tem feito um trabalho bom no estado. É um governo muito austero, de muito planejamento, de uma gestão fiscal irreparável, já que é isso dito pelos bancos do país e por até investidores externos, de que é a gestão, falando na parte fiscal, mais bem equilibrada do país. É o estado que mais investe proporcionalmente no país também. Então o Camilo tem feito um bom trabalho, acho que deve ser reeleito, vou dar minha contribuição para que isso aconteça, e acho que deve continuar assim nesse trabalho, junto com as lideranças que têm renome nacional e têm o que mostrar, como Cid, como Ciro. Eu vou me engajar bastante nessa campanha, porque acho que nosso estado só tem a ganhar com isso. Campanha. Estamos no ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Como o Guilherme vê esse ano de eleição? Como é que Guilherme sai candidato, deputado? Sou pré-candidato a deputado estadual, já lancei minha pré-candidatura para tentar representar a nossa região, o nosso Cariri de uma maneira geral, levar toda essa bagagem que nós acumulamos ao longo dessa administração, de boa gestão em educação, boa gestão em saúde, no esporte, poder levar tudo isso que nós acumulamos e levar para o estado. Conseguir fazer com que o estado do Ceará possa implantar essas boas práticas, como a gente viu em Sobral, como a gente vê em Brejo Santo e tantos outros municípios. A gente poder estender isso aos municípios do estado do Ceará e poder ajudar o governo do estado a implementar essas ações e, principalmente, nossa região voltar a ter representação. Que isso, eu acho que para a gente é uma questão de honra e de sobrevivência regional. Então, por isso que eu me coloco à disposição, e sei que será uma campanha muito difícil, onde a população está desacreditada, mas é nosso dever mostrar que ainda há esperança e se colocar aí à disposição de todos para que possa ver esse futuro melhor de verdade chegar. E Guilherme, mesmo ex-prefeito, continua ainda ajudando os municípios, né? Vai em Fortaleza, vai a Brasília,
Como tem sido essa ajuda aos municípios aqui da nossa região? De uma maneira institucional, o deputado Wellington deixou uma rede de amizades imensa e, graças a Deus, os representantes dos municípios da nossa região nos colocaram perante o governo do estado como uma pessoa que tem o direito de representá-los, e eu tenho feito isso desde que saí da administração aqui em Brejo Santo, representando todos os municípios da nossa região, independente de ser do lado da situação ou do lado da oposição, mas tenho levado demanda de todos os municípios e tenho visto que, graças a Deus, apesar de não ter mandato, ser uma questão pessoal minha, de uma ajuda que eu me sinto na obrigação de fazer pela partida de papai, temos conseguido bons frutos. Muitas obras já foram encaminhadas através do governo do estado para cá, pela nossa insistência, pela nossa cobrança, pela nossa briga, junto aos prefeitos, junto a lideranças municipais, e eu tenho certeza que mais frutos virão aí, se Deus quiser. Queria que Guilherme deixasse uma mensagem final, falasse a todos os brejos santenses, e se não dizer a todo o Ceará. Essa entrevista vai ser publicada no YouTube e tenho certeza que muita gente vai ver. Deixa uma mensagem final, esse ano de eleições também, 2018, uma mensagem final a todos que vão ver essa entrevista. Bom, primeiro agradecer a você mais uma vez, Matheus, pela oportunidade de poder falar aqui com vocês. É um grande prazer poder abrir mais esse canal de comunicação e desejar que ainda podemos desejar um feliz 2018 a todos, que seja um ano de muita conscientização do povo brasileiro, que a gente bote realmente a mão na consciência para ver o que é melhor para o nosso país e ter a certeza de que só quem pode mudar esse país somos nós, todos juntos. Então eu espero que todos possamos dar as mãos para ver o futuro melhor chegar, que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todos.